Só na TM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na cloud ou no PC como eu. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise e opinião. Ontem tivemos o fechamento da Bluepoint, o estúdio que era especialista em remake e remaster. Parece que alguém vai ficar triste, hein? Mais remaster, mais remake, manda! Nesse vídeo vamos falar de outros dois estúdios que também correm um certo risco de fechamento. Eu estou falando da Bend Studio e da Housemarque. E acima de tudo vamos falar também de mudanças drásticas no mercado de games. Se não for inscrito, já se inscreve, esse é um canal novo, isso vai me ajudar bastante, ok? Tá todo mundo puto com o Herman Huster, né? Só que ele se pronunciou e nesse pronunciamento ele falou algumas coisas bem curiosas. Eu quero focar em um trecho que ele diz o seguinte, abro aspas, estamos operando em um ambiente de indústria cada vez mais desafiador. O aumento dos custos de desenvolvimento, o crescimento mais lento do setor, mudanças no comportamento dos jogadores e desafios econômicos mais amplos estão tornando mais difícil desenvolver jogos de forma sustentável. Fecho aspas. É muito fácil tá aqui e criticar o cara, xingar o cara ou falar de gas, mas caras, a situação tá mudando completamente, sabe? Nem só de single player vive o jogador. E single player não tá isso tudo não em vendas, eu falo de maneira geral, não tô falando só do PlayStation. E existe um porquê que a gente já falou da Sony tentar emplacar um multiplayer quase que desesperadamente, né? Só que muito jogador, principalmente do PlayStation, não entende. Eu entendo também o lado do jogador, mas enfim. Em 2025, a indústria global de videogames atingiu 195,6 bilhões de dólares em vendas. É muito dinheiro, não é? E isso demonstrou um crescimento expressivo. No entanto, esse avanço esconde um cenário meio que paradoxal. Enquanto o faturamento sobe, os investimentos privados despencaram 55% em relação ao ano anterior. Essa queda nos aportes financeiros apresenta um risco estrutural para o futuro do setor, já que investimentos são fundamentais para a inovação, novos estúdios e desenvolvimento de projetos. Vitor, resume para mim. Tá todo mundo com medo. Tá todo mundo com medo em investir em jogo novo, em IP nova, sabe? Tá todo mundo com medo do belo flop. Como consequência direta, já ocorreram demissões em massa, fechamento de estúdios, tanto da Microsoft quanto da Sony, quanto de diversos outros. E aí entram os serviços de assinatura, como PlayStation Plus, Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online, que vem representando uma fatia significativa do faturamento dessas empresas. A venda direta de jogos caiu 11% em relação ao ano anterior, ou seja, o crescimento não está vindo da compra tradicional de jogos, mas sim da consolidação de modelos de assinatura e de jogos como serviço, que vem favorecendo ali grandes publishers e fabricantes de console. E falando em console, esse impacto ele é mais evidente nos consoles. Enquanto o setor de console enfrenta uma retração na venda direta dos jogos, o mercado de PC segue uma curva diferente. Por exemplo, tu não tem um crescimento monstruoso a cada geração. Por exemplo, lança uma geração e essa nova geração vende mais do que a geração anterior. Aí vem a próxima geração e essa geração tem mais consoles vendidos do que as duas últimas gerações. Isso não acontece. A Sony ela vende muito PS5, mas ela tá vendendo ali pro jogador de PS4 que ainda não migrou. Provavelmente ela consiga ali empatar em números se ela estender a geração. O PC ele tem um crescimento de 30% nas vendas em comparação com 2020. A China responde por cerca de 20% do gasto global em videogame e o mercado de PC atualmente supera os consoles em 6,7 bilhões em receita. Isso consolida o PC como plataforma em ascensão dentro do cenário global. Não são palavras minhas, são dados. E falando em dados, tu quer outro de lascar? A plataforma Roblox registrou 47,3 milhões de jogadores simultâneos em 2025, consolidando-se como um dos maiores fenômenos da indústria, um caso singular dentro do mercado atual. A maioria das pessoas não está jogando game single player. Lembra que o camarada da Sony disse que o jogador tá mudando? Você pode ver o PC como trabalho e blá 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 blá, mas a plataforma só avança porque muito jogador novo tá no online. O PC domina os jogos como serviço. Eu me arrisco a dizer que a indústria indie vai lançar mais single player do que grandes estúdios. Sobre a Bend Studio e a Housemarque fechar,
Será que isso vai de fato acontecer? O que rola? Caras, a Bend Studio, ela tá há anos sem fazer nada. Aliás, ela tava fazendo, só que a Sony foi lá e cancelou. A Bend Studios também passou por demissões e a gente não sabe se de fato ela tá em um novo projeto ou não. Eu espero que a Bend esteja fazendo pelo menos um Double A ou um Gas, justamente para ela continuar na ativa. Já sobre a Housemarque, tem o Saros, só que se o Saros não for bem, ela também corre um certo risco. Tem os estúdios ali intocáveis, né? E tem outros estúdios que estão há bastante tempo sem fazer nada de interessante. E alguns que estão fazendo ali um joguinho. Então, ou a Sony, ela vai colocar alguns estúdios para fazer mais gas, ou ela vai com certeza fechar outros estúdios. Espero sinceramente que isso não aconteça, até porque isso não é bom para ninguém. Mas enfim, eu gostaria muito de saber a tua opinião em relação a tudo isso. Deixa o teu comentário aí, se inscreve no canal, um forte abraço e que Deus abençoe.